Fala galera, bom dia, uma boa tarde, boa noite especial para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o método racional. Eu não vou só resolver o exercício, eu vou fazer uma explanação com vocês, pessoal, sobre todo o conteúdo que a gente trabalhou sobre o método racional. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que deu origem a tudo isso, a toda a fórmula que a gente vai usar, é o coeficiente de Ranoff, representado pela letra C. O que esse coeficiente ele traz para a gente como informação? Quando a chuva cai lá do céu, da nuvem, aqui na Terra, ela tem um volume aqui que a gente chama que é volume precipitado. O que é esse volume precipitado? É toda a chuva que caiu. Só que desse volume precipitado, o que interessa para a gente, engenheiro civil, é o que eu chamo de volume escoado. Por que volume escoado? É aquilo que vai cair realmente aqui na Terra, é aquilo que vai gerar uma enchente. Mas por que, professor, todo volume que cai da chuva, nem todo ele é escoado? Não. O volume precipitado todo que cai, ele é representado por três parcelas. Ele é o meu volume escoado, somado mais o meu volume que foi infiltrado, mais o volume que foi evaporado, que é a evapotranspiração da chuva, tá bom? Então o que interessa pra gente é esse daqui. Então quando eu pego a quantidade do escoado e divido pela quantidade do precipitado, eu tenho o coeficiente de Ranoff. Esse coeficiente, pessoal, ele é um valor que varia de 0 até 40, até 1, tá? Para vocês entenderem o que significa isso, se eu tiver um coeficiente C com valor de 0,4, isso daqui é 40%. Eu estou dizendo que essa área, por exemplo, ela tem aqui uma boa quantidade de terra, porque na terra eu consigo fazer com que a chuva infiltre e na outra parte não. Se eu tiver um número, por exemplo, igual a 0,8, que é 80%, aí você já tem que ter na sua cabeça que eu tenho uma área com uma maior quantidade de asfalto, ou seja, eu tenho pouca infiltração e muito escoamento, tá bom? Então o número de Ranoff, quanto mais próximo de 1, ele me diz que aquela região ela está com bastante asfalto. Quanto mais próximo de 0, eu tenho uma região com bastante terra, com bastante infiltração. Muito bem. A partir dessa fórmula aqui, foi gerado para a gente a fórmula Q é igual a C vezes I vezes A dividido por 3,6. Essa fórmula aqui, ela não fornece para a gente, pessoal, qual é o valor da vazão. Então, todo o meu projeto precisa ser dimensionado a partir dessa vazão aqui. O que é importante você não esquecer é que quando eu uso essa fórmula, eu sempre tenho que entrar com umas unidades de medidas específicas. Vamos ver quais são? O meu I é a intensidade da chuva. Cada região existe uma intensidade de chuva, tá? Tem uma equação de chuva, a gente busca isso na internet, tem vários programas aí. A unidade de medida de entrada aqui nessa fórmula é milímetro por hora. O nosso A é a área de contribuição, é toda a área que essa chuva está caindo. E a unidade de medida que eu entro aqui é quilômetros ao quadrado. E o Q aqui, ele sempre vai vir em metros cúbicos por segundo. Legal? Muito bem, pessoal. Esse nosso C, que é o coeficiente de Ranoff, ele acontece da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque nesse exercício ele fica um pouco diferente. Vamos supor que eu falo para você que tem uma região, 40% ela é feita de mata, e aí eu te dou uma tabela onde você vai ver escrito toda a região de mata adotar um C, por exemplo, de 0,5, tá? Vamos supor que eu tenho aqui nessa região 30% de uma área urbana, e aí eu te dou uma tabela onde você vai ver escrito que para toda a área urbana o meu C vai ser 0,80. Aqui dá 70, falta 30 para 100, certo? E esses outros 30 aqui é uma região de um solo argiloso lá, e eu te dou, por exemplo, na tabela que o C vale 0,60. Quem eu colocaria aqui no lugar do C, se tivesse essa informação no exercício? Eu tenho que calcular o meu C, e para calcular eu faço 40% é 0,4 vezes 0,5. O que eu estou dizendo? Que 40% dessa área tem 0,5 de escoamento, mais
30% é 0,3 vezes 0,8, mais 30% é 0,3 vezes 0,60. Então, para eu determinar esse C da fórmula, eu tenho que fazer isso daqui. Porém, repara que esse exercício ele mudou um pouco. Você precisa, então, se atentar a esse fato aqui. Ó. Eu vou apagar isso aqui e vou te mostrar que nesse exercício foi dado, pessoal, essas informações aqui. Foi dado já o valor da área, tá? 0,6 km² possui um coeficiente de runoff ou de defúvio de 35%. Então, ó, eu venho 0,6 km² vezes 0,35, porque 35% é 35 dividido por 100. Aqui, 1,2 km², ó, eu estou colocando quilômetro, você já vai entender por quê. Vezes, esse coeficiente agora é 40%. O que é 40%? 0,4. Mais, aqui eu tenho uma área de 0,8 km² vezes o nosso coeficiente que é 0,25. E por fim aqui eu tenho o último nosso aqui, que ele é uma área de 1 km² vezes 0,91. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, pessoal, é nisso daqui, ó, vezes 0,91. Repara que aqui não foi dado a porcentagem igual eu mostrei ali para vocês, para determinar o C. Aqui foi dado para a gente já, ó, essa primeira parcela tem km², essa tem km², essa tem km², essa tem km². Então, eu tenho aqui, ó, o C vezes essa área. Aqui é o meu C vezes a área 2. Aqui é o meu C vezes a terceira área. Aqui é o meu C vezes a área 4. Então, quando eu calculo isso daqui, eu já vou encontrar direto, é isso aqui, ó, o C vezes o A. Ele não me deu o valor da bacia toda. Ele me deu já os picados da bacia e eu já calculei o coeficiente direto, tá? Esse é o macete. Então, eu vou fazer aqui na calculadora agora para a gente poder ver quanto que dá isso. Então, vai ficar... deixa eu colocar aqui embaixo. Aí. Eu tenho, então, aqui 0,6 vezes 0,35 mais 1,2 vezes 0,4 mais 0,8 vezes 0,25 mais 1 vezes 0,91. Então, aqui dá como resultado 1,8. Pronto. Eu tenho aqui, então, 1,8 km². Agora, vamos colocar isso aqui na fórmula, ó. Q é igual a C vezes I vezes A dividido por 3,6. Então, quanto que é a minha vazão? O meu C vezes o meu A já é 1,8. Já está em km²? Maravilha! Essa é a unidade de entrada. Olha aqui em cima, ó, eu marcando para você. Vezes o I, que é a intensidade da chuva. Repara aqui, ó, que a intensidade da chuva foi dada, é 25 milímetros por hora. Olha para a unidade de medida, a unidade de entrada é milímetro por hora, foi dado em milímetro por hora, tá ok, 25 aqui, dividido por 3,6. Vamos jogar isso aqui na calculadora, eu vou ter então 1,8 vezes 25, dividido por 3,6, e o nosso resultado aqui dá 12,5, 12,5 metros cúbicos por segundo, tá bom? Pessoal, presta atenção aqui no último. Esse método que é chamado de método racional, eu utilizo ele para bacias menores, tá? Porque eu estou considerando que a chuva está caindo com a mesma intensidade na bacia toda. Então, anota essa informação aí, ó. Bacias até 2 km², eu posso utilizar essa fórmula aqui. Quando essa bacia for um tamanho maior, a gente parte para a fórmula do IPyVu, que é a próxima videoaula.